O segredo espiritual. Receber os ungidos é um chamado para compreendermos o quanto podemos criar obstáculos à nossa própria liberdade, muitas vezes sem nos darmos conta. Essas barreiras, de maneira intrigante, são formadas por nossas escolhas, pelos inúmeros sim que afirmamos ao longo de nossa existência. Reflita sobre isso. Quantas vezes você abriu mão de sua paz interior, aceitou encargos que não eram seus, tudo para se tornar aquele que supostamente foi selecionado para essa função? A psicologia revela que essa incessante mentalidade de estar a serviço, de se tornar a âncora para todos ao seu redor, pode levar a um profundo esgotamento e a uma ansiedade esmagadora. E qual é a razão para isso? Por que a sociedade nos ensinou a considerar essa atitude como digna, mesmo que o preço a se pagar seja a nossa própria ruína? Assim como uma vela que se consome para trazer luz aos demais, nós também acabamos nos esgotando. O que mais entristece é notar que muitas vezes, depois de cumprirmos nossa função, somos deixados de lado. Recebemos elogios em um instante e no instante seguinte somos esquecidos. A crença de ser sempre a pessoa ideal, destinada a resolver todos os problemas, é uma armadilha sedutora que se disfarça de destino, mas que na verdade se torna uma prisão. Chegou o momento de romper com esse estigma, de entender que não precisamos continuar em um pedestal que nunca decidimos ocupar. Pode ser que lhe digam que você foi escolhido ou que tem dons únicos para carregar o fardo alheio. Entretanto, a realidade é que você não é um guardião do universo responsável por arrumar as confusões dos outros. Você é, na verdade, apenas alguém que foi utilizado de forma conveniente. Este não se trata apenas de um aviso, mas também da minha perspectiva a respeito da declaração de independência pessoal que devemos nos permitir elaborar. A meditação sobre o significado de ser escolhido é essencial e é fundamental que revisitemos essa função. Que possamos reescrever a narrativa em que estamos inseridos, não deixe que velhos padrões determinem como sua história deve se desenvolver. Nossos sims incessantes se assemelham a correntes invisíveis, que apesar de brilharem, ainda nos prendem. A prática de abrir mão do nosso bem-estar em busca da aceitação ou para não frustrar as pessoas ao nosso redor é uma herança que devemos reavaliar. Não estou dizendo que devemos cessar nosso auxílio aos outros ou deixar de ser solidários, mas sim que essa solidariedade deve surgir de um desejo verdadeiro, e não de uma obrigação que fomos instruídos a aceitar. Ao reevaluarmos nossa ideia de bondade e apoio, começamos a perceber que nosso valor vai além do que realizamos para os outros, englobando também a maneira como zelamos pela nossa própria essência. Nossa missão verdadeira consiste em buscar um equilíbrio, onde possamos ser gentis com os outros sem abrir mão de sermos gentis conosco. O universo não celebra aquele que se sacrifica em favor dos outros. Ele realmente dá valor ao que é genuíno, aquele que, com simplicidade, conhece seus limites e não se deixa levar pela névoa das expectativas dos outros. Apenas aquele que mantém viva sua luz interior é capaz de realmente guiar os passos daqueles que o cercam. Ao harmonizarmos o ato de dar e receber, entendemos que uma mão que se estende para oferecer ajuda pode e deve rejeitar o peso que a puxa para baixo. É necessário ter coragem para expor os papéis que nos foram impostos, e ainda mais desafiador é trocá-los por histórias que promovam a harmonia em nossas vidas. Todos nós temos a capacidade de descer do pedestal e, ao tocar o chão, perceber que não existe nada mais sagrado do que uma vida em harmonia. A beleza de reescrever o roteiro da nossa existência está na força transformadora que o protagonismo proporciona. Ao nos tornarmos autores conscientes de nossa própria história, descartamos aquilo que já não nos é útil. Ficamos surpresos ao perceber que, ao nos desvincularmos das expectativas limitantes de sermos a escolha, abrimos espaço para oportunidades realmente gratificantes. Ao nos libertarmos da responsabilidade de solucionar tudo e todos à nossa volta, abrimos espaço para descobrir coisas maravilhosas.
A verdadeira afirmação de que somos ungidos se manifesta quando nos concedemos a liberdade de escolha, ao invés de aceitar a imposição dessa escolha. Ao traçarmos novos rumos para nossa caminhada, percebemos que ser eleito pode não ser sinônimo de suportar o peso do mundo, mas sim de compreender o momento certo de deixá-lo delicadamente para trás. A restauração de nossa força tem início neste momento. Ao reconhecermos a nossa força interna e a resiliência que desenvolvemos, entendemos que a verdadeira sabedoria consiste em saber escutar nossa intuição e lembrar que qualquer função que nos limita pode e deve ser reconsiderada. A nossa trajetória espiritual é, na verdade, um percurso de autoconhecimento, onde acolhemos nossa fragilidade como um elemento fundamental para a evolução. Ceres. Você sabia que você foi escolhido para viver uma experiência espiritual única? Sua luz interior está pronta para emergir e superar qualquer escuridão que esteja tentando te impedir. E eu, assim como você, fui chamado para essa jornada de despertar espiritual. Tenho ajudado muitas pessoas a desbloquear o seu poder oculto e a encontrar seu verdadeiro propósito. Quero te apresentar uma ferramenta que vai mudar sua jornada espiritual. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Este conteúdo profundo e poderoso, com mais de 1 hora de sabedoria, vai te guiar em técnicas essenciais para proteger sua energia, fortalecer sua conexão com o divino e despertar o poder que você nem sabia que tinha. Ao adquirir este audiolivro, você também receberá 33% de desconto no meu e-book exclusivo, onde você aprenderá a desbloquear seu terceiro olho e ver além do que é visível. Esta é a oportunidade que você estava esperando para liderar sua própria jornada de crescimento espiritual e viver o propósito que Deus escolheu para você. Não perca tempo. Clique no link na descrição e comece agora a sua transformação espiritual. Juntos, vamos desbloquear o seu poder mais profundo e alcançar a vitória que foi destinada a você. Visto como o escolhido, é uma ideia que à primeira vista pode parecer um enorme privilégio. Entretanto, frequentemente essa posição se resume a uma utilidade que os outros percebem em nós. Aparentemente, pode dar a impressão de que você se destacou por um grande objetivo, mas ao analisar mais de perto, podemos perceber que essa distinção pode ser apenas um rótulo prático. Esse rótulo é comumente dado por aqueles que precisam de suas habilidades para satisfazer suas próprias necessidades. Mesmo sem nunca ter se oferecido para ajudar, você pode acabar assumindo o fardo das expectativas que, na realidade, não pertencem a você. Ao ser chamado de especial ou único, essa classificação pode, em algumas ocasiões, ser uma estratégia astuta para assegurar que você continuará a atender aos desejos dos outros. No fim das contas, se as pessoas acreditam que você é único, existe uma pressão velada para que você atenda a essa expectativa, não é verdade? Entretanto, e se a escolha não tiver nenhum vínculo com suas características pessoais ou seu talento? E se esse reconhecimento surgir apenas porque você é mais suscetível à manipulação? A verdade é que não são, necessariamente, as pessoas mais fortes ou mais inteligentes que são escolhidas, mas sim aquelas que estão sempre à disposição e que têm dificuldade em recusar pedidos. Aquela pessoa que se sente culpada ao tentar priorizar a si mesma. Portanto, ser selecionado nesse contexto não equivale a um elogio, frequentemente é uma estratégia. Você é considerado uma pessoa digna de confiança, leal e generosa, o que faz de você um ativo precioso no jogo de outra pessoa. As pessoas tendem a não optar por você com base na sua verdadeira essência, mas sim pelo papel que você pode assumir em suas existências. Agora faça uma pausa e pense. Quantas vezes essas pessoas realmente se preocuparam com o seu bem-estar? Ou, em algum momento, você já desejou realmente esse papel? Ou será que sempre estiveram tão ocupadas aproveitando os frutos de seu sacrifício que não se preocuparam de verdade? Ao começar a perceber essa dinâmica por sua verdadeira essência, fica evidente que não se trata de destino. É, na verdade, um condicionamento. Quando você observa isso de maneira clara, percebe que não é necessário abraçar esse rótulo.
Ser escolhido pode, de fato, ser uma espécie de prisão camuflada. O segredo está em compreender que a verdadeira escolha sempre foi sua, a opção de se livrar. Neste momento, você tem a chance de reimaginar o que realmente significa ser especial e de assumir as rédeas da sua própria jornada. Dividir suas habilidades e talentos é uma decisão que precisa partir de você e deve estar alinhada ao seu próprio propósito e felicidade. Você tem o direito de ser reconhecido e valorizado pelo que realmente é, e não apenas pelo que pode proporcionar aos demais. Ao retomar o controle sobre sua própria história, você passa a compreender que sua autenticidade não precisa da aprovação externa para se destacar. É essencial ter em mente que nossas existências são criações individuais que não precisam se conformar às notas que outros definiram para nós. Ao rejeitar essa etiqueta que nos foi atribuída, descobrimos uma nova liberdade para explorar e manifestar nosso verdadeiro eu. Assim, nos transformamos em arquitetos de nosso próprio percurso, gozando da liberdade de delineá-lo de acordo com nossos valores e aspirações. Isso pode representar, em determinadas ocasiões, a capacidade de afirmar não, de estabelecer limites que protejam nossa energia e bem-estar. Essa atitude, frequentemente vista como uma barreira, é na realidade uma das mais valentes manifestações de autoconhecimento e amor próprio. Dedicar-se à própria liberdade é uma trajetória pessoal e gratificante. Esta é uma jornada em que percebemos que, ao nos livrarmos das amarras do condicionamento e das expectativas que nos são impostas, conquistamos a liberdade para explorar todas as potencialidades de nossa verdadeira essência. É a bravura de optar pelo próprio percurso que reinterpreta o que realmente significa ser autenticamente escolhido, não por conveniência, mas por um compromisso com a integridade pessoal. A nossa luz não está condicionada a desempenharmos funções impostas por terceiros, mas sim a vivermos de acordo com nossas reais ambições e princípios. Ao nos libertarmos, criamos uma oportunidade para que outros também reencontrem suas próprias verdades, motivados pela nossa trajetória de autenticidade e liberdade. Quando apreciados por traços como força, confiabilidade ou disponibilidade, o reconhecimento imediato pode ser visto como um verdadeiro elogio. Todavia, ao examinar com mais cuidado, é fundamental indagar se o que estão comemorando é, de fato, você ou o alívio que experimentam por você estar tomando as rédeas de tudo. Com mais frequência do que podemos supor, a impressão de admiração pode esconder a intenção real de manter você em uma posição que só serveia os interesses deles. Seu valor, portanto, se revela na conquista deles, enquanto você atua nos limites e eles usufruem das vantagens do seu esforço. Trata-se de uma dinâmica quase enigmática, na qual elogios como pedra, salvador ou cola que une tudo são empregados como uma estratégia para garantir que você permaneça convenientemente na sua posição, independentemente dos custos emocionais e físicos que isso pode acarretar para você. Enquanto você se mantém firme, não é necessário que eles adotem essa atitude. Se você está constantemente à disposição para resolver os problemas deles, então não terão que arcar com as consequências de sua desorganização. Nesse contexto, você é a proteção constante, o reparador incansável, o recurso de emergência que nunca deixa de ser eficaz. Na dualidade desse relacionamento, quem assume esse papel para você? O aspecto mais difícil é que no momento em que você revela qualquer fragilidade ou se atreve a pedir um intervalo, aqueles que antes elogiavam suas competências podem rapidamente se voltar contra você. A gratidão que antes fluía de maneira abundante acaba se convertendo em frustração ou até mesmo em sentimento de culpa. A razão é evidente, sua força sempre serviu para o benefício deles e nunca para o seu. Nesse momento é crucial refletir. Valerá a pena persistir em demonstrar seu valor para aqueles que só conseguem vê-lo como uma solução temporária? Cuidar e zelar pelo seu próprio bem-estar deve ser uma prioridade, e não um sacrifício feito em nome do conforto alheio.
Em vez de avaliar seu próprio valor com base no que você pode fazer pelos outros, talvez seja o momento de refletir se essas pessoas estariam ao seu lado caso você fizesse uma pausa. Essa percepção simples tem a capacidade de mudar completamente o rumo da sua vida. Ao redirecionar sua atenção para si mesmo, você poderá refletir sobre quais relacionamentos e responsabilidades são realmente valiosos para você. Compreender e aceitar que sua jornada não precisa servir de base para o sucesso de outros pode trazer uma sensação de liberdade. Essa nova visão não implica em se isolar dos laços de amizade ou apoio, mas sim em reconhecer que é fundamental manter o equilíbrio. Uma interdependência saudável implica em uma troca equilibrada de dar e receber, assegurando que ambas as partes se mantenham nutridas emocionalmente. Sua habilidade e potência são qualidades impressionantes que merecem ser reconhecidas e valorizadas. Todavia, isso nunca deve acontecer às custas do seu próprio cansaço ou da desconsideração de suas necessidades pessoais. Transformar essa conscientização em uma prática diária pode ser desafiador, demandando coragem para reavaliar papéis e se afastar de pessoas que atrelam seu valor a determinadas condições. A verdadeira aventura consiste em reavaliar o seu real valor e perceber que ele não se limita ao que você pode oferecer aos outros. Essa conquista não apenas gera confiança interna, mas também abre novas oportunidades de autenticidade e conexão com aqueles que de fato são importantes. Abra-se para descobrir e fortalecer um espaço onde você se sente acolhido e verdadeiramente valorizado, não por realizar feitos extraordinários, mas simplesmente por ser quem você é. Ao buscar esse equilíbrio, você percebe que sua força não se reduz ao ser colocada em repouso para se reenergizar, mas sim se amplia, permitindo que você se torne uma companhia ainda mais vibrante e cheia de compaixão, de uma forma que respeita seu verdadeiro eu. Ser o escolhido traz consigo um peso silencioso e muitas vezes opressivo, as expectativas alheias. Essa é uma responsabilidade que você nunca buscou, mas com o tempo, as pessoas ao seu redor decidiram que você seria o ponto de apoio em suas vidas. Subitamente, aparece uma imensa carga de responsabilidades que se acomoda diretamente sobre seus ombros. Existem pessoas que esperam que você alcance o sucesso em locais onde muitos não conseguiram, que você restaure o que está danificado e que de alguma maneira você sempre se destaque. Contudo, essa responsabilidade de lidar com os problemas alheios foi uma escolha sua de fato. Um dos principais desafios em relação a essas expectativas é que elas raramente são abordadas de forma transparente e sincera. Em vez disso, elas apenas flutuam ao seu redor, como se enfrentar tudo já fosse intrínseco à sua essência. As pessoas tendem a acreditar que você estará constantemente disponível, e quando você atende a essas expectativas, poucas se lembram de perguntar se você está de fato bem. Para elas, você é indestrutível, uma imagem que as faz pensar que você não precisa de apoio, descanso ou até mesmo de um simples agradecimento. Acabam colocando rótulos em você de diversas formas, como o confiável, o solucionador ou o realizador. Contudo, o que realmente acontece é que eles transferem para você o fardo de seus próprios problemas, enquanto você se esforça para cumprir exigências que com frequência são inalcançáveis. Distante de ser considerada heróica, trata-se de uma vivência cansativa. A assustadora verdade é que o peso das expectativas alheias não te fortalece. Pelo contrário, te faz sentir aprisionado. A cada conquista que você realiza, as pessoas passam a esperar ainda mais de você, e cada erro é considerado um grande revés, já que você decepciona aqueles que contam com você. A realidade cru é que essas expectativas não são fardos que te pertencem. Você não solicitou estar em um pedestal e não é sua responsabilidade ficar lá. Ser selecionado não implica que você deva a sua tranquilidade ou sanidade a eles. Caso a valorização que tem por você seja baseada exclusivamente no que pode proporcionar a eles, a aprovação que concedem nunca compensará o seu sacrifício pessoal.
Libertar-se dessas correntes envolve entender que você não precisa carregar esse peso. Quanto mais cedo você se libertar das expectativas que lhe foram impostas, mais rapidamente irá redescobrir o verdadeiro significado de viver para si mesmo, buscando suas próprias satisfações e o seu bem-estar. A verdadeira liberdade e poder não se encontram em atender às expectativas dos outros, mas sim na capacidade de viver de forma autêntica, livre da permanente pressão de precisar se justificar para os demais. Ao se libertar, você se reestabelece com a sua verdadeira essência e percebe que seu valor não está vinculado ao grau de sacrifício que consegue suportar. A verdadeira emancipação se inicia quando você se concentra em buscar o equilíbrio, conciliando suas obrigações com sua felicidade pessoal. Ao acolher a liberdade de viver para si mesmo, você começa a descobrir um universo onde seu valor interior não é determinado pela validação alheia, mas pela tranquilidade que encontra em suas próprias decisões. Esse alívio da pressão externa possibilita que você reencontre suas paixões e interesses autênticos, frequentemente sufocados pelo peso das exigências de outros. Trata-se de um processo que demanda coragem para escutar sua voz interior e trilhar o caminho que realmente harmonize com seu espírito. Essa trajetória de autoconhecimento é um chamado para desenvolver uma relação positiva consigo, dando prioridade ao autocuidado e definindo limites nítidos que salvaguardem seu bem-estar emocional e mental. Esses limites representam um gesto de amor próprio, servindo como um lembrete constante de que você merece desfrutar de uma vida equilibrada e satisfatória. Conforme você avança por esse caminho, percebe a relevância de se rodear de pessoas que reconhecem e apreciam sua singularidade, pessoas que incentivam seu desenvolvimento sem exigir que você suporte todo o peso do mundo. Nos relacionamentos novos e verdadeiros, a troca de apoio e compreensão é mútua, e a força não é avaliada pela quantidade de desafios que você consegue superar, mas pela autenticidade e felicidade que você proporciona ao dividir sua trajetória. Essa maneira mais harmoniosa de encarar a vida não apenas aprimora suas relações sociais, mas também influencia de forma benéfica sua saúde emocional e física. Por fim, ao se libertar das expectativas opressoras, você se torna uma versão mais leve e autêntica de si mesmo. Ao se libertar desses pesos, você cria oportunidades para a transformação e o desenvolvimento pessoal, alimentando-se com vivências que enriquecem sua essência. É na incessante renovação que a autêntica força se manifesta, uma força que não necessita ser anunciada ou mostrada, mas que brilha de dentro para fora. Reconhecer que você não deve carregar as responsabilidades alheias traz uma tranquilidade que só é alcançada ao viver em sintonia com suas próprias verdades. Essa tranquilidade se estende para todos os aspectos da sua vida, manifestando-se em um equilíbrio que vai além das exigências diárias. Ao abrir-se para essa leveza, a vida se torna um espaço onde o valor é avaliado não pelas conquistas externas, mas pela satisfação e autenticidade com que se decide viver cada instante. É justamente nesse ponto que se encontra o verdadeiro poder, na decisão consciente de viver de acordo com suas próprias vontades, de ser leal à sua essência e de descobrir a felicidade em cada passo que der nessa trajetória de liberdade e autoconhecimento. Ser definido como o selecionado é uma vivência que, à primeira vista, pode soar como um enorme privilégio. A expectativa de receber aplausos e reconhecimento pode, à primeira vista, parecer um presente. Entretanto, essa superfície reluzente frequentemente oculta uma sombra desagradável: a sensação de sufocamento e de confinamento. Ao se aprofundar na questão, levanta-se uma dúvida fundamental. Alguém, em algum instante, realmente questionou se você desejava suportar esse fardo? A resposta, na maioria das vezes, é desfavorável. O peso foi imposto sobre seus ombros sem que sua opinião fosse considerada. Ser atribuído a um papel importante sem uma consulta prévia frequentemente se mostra mais como um fardo do que uma bênção, funcionando muitas vezes como uma forma de transferir,
Responsabilidades. Quando as pessoas à sua volta decidem por conta própria que você é a solução, elas justificam isso ao transferir suas próprias expectativas e problemas para você. É como se houvesse uma troca silenciosa de obrigações, em que sua função se torna atrelada ao êxito de estratégias e resoluções que não são suas. Esse peso é, então, acompanhado pela expectativa implícita de gratidão. A gratidão, em termos teóricos, deve surgir do reconhecimento de uma dádiva ou da obtenção de algo almejado. No entanto, aqui aparece a dúvida: qual o motivo de você ter gratidão? Você está lidando com expectativas intermináveis que esgotam sua energia? Pela constante e intensa pressão de precisar estar sempre em perfeição, ou quem sabe por não ter sido oferecida a oportunidade de escolher? Isso nos induz a refletir sobre a essência das expectativas sociais e de que forma elas podem erigir barreiras em relação à nossa liberdade individual. A solidão que surge desse contexto não deve ser subestimada. Quando você é percebido apenas como uma solução, sua essência total perde a oportunidade de se manifestar. As interações tornam-se um percurso unidirecional, onde suas necessidades e anseios são sufocados pelas prioridades de outros. Os momentos de incertezas ou desafios que você pode enfrentar costumam ser tratados com rigidez e exigência, ao invés de serem acolhidos com empatia e compreensão. Em vez de receber empatia, a culpa passa a ser uma presença constante. A frase, "você é a única pessoa capaz de realizar isso", ecoa nas mentes das pessoas, que te enxergam como um modelo perfeito, fazendo com que sua verdadeira essência e humanidade se tornem invisíveis na história de herói que construíram. A percepção de estar encarcerado, como se fosse capturado em um labirinto, pode se tornar uma realidade frequente nesse tipo de decisão unilateral. O que muitas vezes é disfarçado como honra, na verdade pode se mostrar como um fardo emocional que o prende a um ciclo que acaba favorecendo a todos, exceto a você mesmo. Esse título conquistado se transforma em um símbolo de todas as expectativas alheias colocadas sobre suas costas, sem que você tenha dado sua autorização para isso. Entretanto, existe uma verdade que traz liberdade nesse cenário: a autonomia em relação à sua própria vida. É importante entender que, mesmo que as situações possam direcionar alguns papéis para você, a vida que você leva é unicamente sua. Habitamos uma sociedade que muitas vezes exalta o sacrifício pessoal como a maior das virtudes, porém esquecemos que a verdadeira realização espiritual e emocional surge ao vivermos em harmonia com nosso eu autêntico. A escolha de se distanciar de funções impostas sem acordo é um direito inalienável, um gesto de autoestima. Valorizar sua essência, suas necessidades e seus limites é um ato de bravura. É o reconhecimento de que você não está aqui para se adaptar aos desejos e necessidades dos outros, mas sim para seguir seu próprio caminho. No cerne desta jornada está a percepção de que a espiritualidade, em sua essência mais autêntica, é a procura pela verdade interna. Essas reflexões nos instigam a reconsiderar o conceito de heroísmo. Ser protagonista da sua própria vida não significa aceitar o papel que os outros definiram para você, mas sim permanecer fiel ao seu percurso e à sua realidade. Ao acolher sua liberdade de escolha, você respeita sua trajetória individual e possibilita uma vida mais verdadeira e satisfatória. Neste ambiente, a espiritualidade pode realmente desabrochar, livre das amarras das expectativas alheias. Esse é o verdadeiro ensinamento espiritual, a libertação de sermos genuinamente quem somos e não a imagem que os outros desejam que apresentemos. Ao mergulharmos na profundidade do nosso poder interior, encontramos uma realidade que muitas vezes fica encoberta pelas cobranças e expectativas dos outros. Seguindo o caminho daqueles que frequentemente são escolhidos não por sua própria vontade, mas pela influência dos outros, a ideia de poder pessoal ganha uma nova perspectiva. Esse poder não reside na habilidade constante de solucionar questões que não lhe pertencem, nem em ser o apoio que mantém os desafios dos outros.
O verdadeiro poder pessoal se manifesta na capacidade de estabelecer limites definidos, colocando seu próprio bem-estar em primeiro lugar e compreendendo que obrigação e poder não têm o mesmo significado. É uma suave recordação para prestar atenção aos sussurros interiores que te reconectam com a sua humanidade, por trás da imagem de super-herói que os outros podem perceber. O processo de desconstruir essas expectativas externas se inicia ao reconhecer e validar suas próprias necessidades. Frequentemente, a sociedade em que estamos inseridos nos ensina que priorizar a si mesmo é um sinal de egoísmo. No entanto, na verdade, isso representa uma manifestação essencial de amor próprio. É um gesto de bravura e amadurecimento optar por ser quem você realmente é, sem se deixar. Eu já guiei muitas pessoas, assim como você, a acessar o poder espiritual incrível que vive dentro de cada um de nós. Agora estou aqui para te ajudar a fazer o mesmo. Hoje, quero te apresentar uma ferramenta que pode transformar sua vida para sempre. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Com mais de 1 hora de conteúdo profundo e poderoso, este audiolivro revela as técnicas essenciais para sua evolução espiritual e crescimento pessoal. Você vai descobrir como proteger sua energia, desbloquear o seu verdadeiro potencial e alcançar o equilíbrio que pode revolucionar sua jornada. E tem mais! Ao adquirir agora, você ainda ganha 33% de desconto no meu e-book exclusivo, que te ensina a desbloquear o seu terceiro olho, a chave para uma visão espiritual mais clara e intensa. Essa é a sua oportunidade de alcançar uma transformação verdadeira. Não deixe para depois. Clique no link na descrição e garanta agora mesmo o seu audiolivro. Vamos juntos nessa jornada de despertar e poder espiritual. Prender pelas expectativas dos outros que não são suas. O verdadeiro poder pessoal se encontra na capacidade de dizer não quando necessário, não por desprezo, mas pela compreensão de que sua jornada é única e deve ser respeitada. Esse não é um recurso valioso para seguir em direção ao que realmente se deseja, mesmo que isso implique em decepcionar aqueles que estão habituados a priorizar seus próprios anseios e necessidades em detrimento dos seus. A vida, enquanto sua obra-prima individual, deve refletir as decisões que brotam de seu interior. Os momentos desafiadores proporcionam uma oportunidade singular para a libertação e o autoconhecimento. Quando percebemos que é válido viver longe do altar erguido por expectativas alheias, começamos a nos libertar das correntes do papel de privilegiado. Deixar esse manto para trás é uma etapa significativa rumo à autenticidade. Nunca foi moldado especialmente para você. Talvez representasse mais aquilo que os outros consideravam essencial, e não o que você realmente é ou deseja se tornar. Sua trajetória possui um valor singular, alimentado por suas decisões, amores e anseios mais profundos. Recuperar essa liberdade é dar a si mesmo a oportunidade de viver conforme a sua própria verdade. Ser genuíno em meio a tantas influências externas é, em última análise, a mais poderosa expressão de autonomia que um ser humano pode manifestar. A questão não é salvar o mundo ou seguir papéis que foram impostos por outras pessoas. É uma questão de ser leal a si próprio e de viver a sua vida com honestidade e intensidade. Esse é o verdadeiro segredo espiritual. Deixar sua essência brilhar sem o fardo das expectativas que foram colocadas sobre você. Ao decidirmos nos priorizar, além de nos valorizarmos, demonstramos aos outros um caminho de autenticidade e amor próprio, incentivando-os a procurar suas próprias verdades. Reinventar sua trajetória, distanciando-se da sombra do escolhido, é uma experiência que promove profundas transformações, onde cada passo que você dá em direção à sua autenticidade representa um ato de empoderamento pessoal. A busca por um novo caminho é um tema que também provoca grandes mudanças e está em sintonia com a essência do autoconhecimento. Ao nos libertarmos do fardo que o rótulo de escolhido traz, somos instigados a confrontar nossa essência verdadeira, para além das expectativas que nos foram atribuídas.
Esse processo não acontece de forma instantânea nem é fácil. Trata-se de uma sequência de etapas intencionais e decisões refletidas, nas quais cada escolha se transforma em um gesto corajoso em direção à autodeterminação. A trajetória não se dá em um só instante, mas é a soma de pequenos atos que nos fazem recordar que nossa vida não precisa ser condicionada aos anseios dos outros. Nesse cenário, é fundamental reavaliar nossas prioridades. Qual é a verdadeira essência das coisas que de fato alimentam nosso espírito? O que nos proporciona serenidade e autêntica felicidade? Satisfações simples, uma autenticidade verdadeira e experiências que elevam o espírito deveriam ser a base de nossas vidas. Estabelecer conexões que nos nutram e que se fundamentem na troca mútua, sendo reconhecidos por nossa verdadeira essência e não apenas pelo que podemos oferecer, é fundamental para o bem-estar emocional e espiritual. Este é um chamado para desenvolver a habilidade de delegar tarefas e dividir responsabilidades. Acreditar que não precisamos carregar o mundo sobre nossos ombros traz uma sensação de leveza e nos ensina sobre a força da colaboração. Afastar-se do papel de escolhido não é um gesto egoísta, mas sim um sinal de autoconhecimento e de consideração por si mesmo. Trata-se de procurar a integridade pessoal, ao mesmo tempo em que cultivamos uma generosidade madura e consciente em relação às pessoas ao nosso redor. O nosso tempo e a nossa energia são os recursos mais valiosos que temos. Utilizá-los de maneira prudente é crucial para construir a vida que realmente almejamos, ao invés de estarmos constantemente respondendo às expectativas dos outros. Ter a ousadia de avançar no nosso próprio compasso, aceitando nossa verdadeira essência, sem as amarras de títulos extravagantemente decorados ou papéis que nos são impostos, é uma expressão de verdadeira liberdade. É reconfortante saber que aqueles que verdadeiramente nos amam estarão prontos para respeitar e apoiar nossas transformações. Reconheço que a verdadeira liberdade surge da simplicidade de ser genuíno, sentindo-se completo por si mesmo, sem precisar se moldar a nenhum padrão externo. A trilha rumo a essa liberdade é igualmente uma viagem de aceitação, que nos leva a um espaço onde ser genuinamente nós mesmos se revela mais do que adequado. É incrível notar que, quando recuperamos o controle sobre nossas vidas, conquistamos um equilíbrio que frequentemente deixamos de lado. Este capítulo nos instiga a uma análise profunda acerca do autêntico significado do poder pessoal, não um poder para controlar, mas um poder para existir. A capacidade de fazer escolhas, de colocar nossas necessidades em primeiro lugar em relação às exigências que o mundo teima em nos apresentar. Ao valorizarmos nossa energia e nosso tempo, abrimos espaço para aquilo que realmente importa e aprendemos a nos sentir contentes com nossa verdadeira essência. Esta jornada não é isolada, pois mesmo diante de transformações, os laços genuínos nos acompanham. A transformação pessoal, que muitos veem como uma ruptura com as expectativas impostas pelo exterior, é na realidade uma reaproximação do nosso eu mais autêntico. Quantas vezes nos encontramos aprisionados em papéis que nem sequer escolhemos? Desprender-se desses papéis é recuperar a autonomia que sempre tivemos, mas que, em algumas ocasiões, foi retirada de nós pelas exigências da vida. O reconhecimento da nossa própria singularidade nos conduz a um estado de paz e plenitude, onde vemos que ser simplesmente quem somos, sem enfeites, é mais do que suficiente. É a chave para uma vida cheia de significado e realização. Ao término desta trajetória de emancipação, descobrimos não apenas a nossa essência, mas também uma nova compreensão sobre o que é realmente viver. Cada passo nessa diretriz nos revela novas facetas do nosso ser, mostrando que somos mais complexos e belos em nossa simplicidade do que jamais pudemos imaginar. Assim sendo, aprendemos que, ao nos permitir a liberdade de sermos verdadeiramente nós mesmos, encontramos uma abundância de tesouros em nossa própria essência.
Esta é uma trajetória que não apenas nos molda, mas também reverencia a nossa essência humana em sua expressão mais autêntica e verdadeira. À medida que percorremos essa jornada de autoconhecimento, podemos encontrar alívio ao entender que a verdadeira liberdade se encontra na aceitação de quem somos. Além de ser uma jornada de libertação pessoal, ela proporciona a todos nós a chance de reencontrar o significado e a paixão pelo que realmente é fundamental. Vamos abraçar esta chance de libertação e permitir que nossos corações conduzam o caminho. Conforme vamos analisando essas questões, é possível que avancemos com leveza e elegância, entendendo que o percurso da verdadeira liberdade é aquele que se constrói.